Olá, bom dia. Estamos começando mais um programa MFSU Entrevista. Lembrando a você que nós já estivemos, a primeira rodada que já aconteceu com todos os candidatos a prefeito, que já está aí nas redes sociais. Pode acompanhar a entrevista com todos os 3 candidatos e fazer a comparação. Depois tivemos a entrevista com os 3 candidatos a vice-prefeito. E agora, também todos já estão aí nas redes sociais. E agora, iniciando hoje mais uma rodada dos candidatos a prefeitos para responder aquelas perguntas que foram colhidas nas comunidades, com lideranças comunitárias, e que agora e agora nós estamos retornando, como não foi possível responder todos na primeira rodada, em que os candidatos tiveram apenas 20 minutos para responder. Agora sim, nós iremos concluir a segunda rodada, então, com todas as perguntas relacionadas ao município de Morro da Fumaça, uma questão de respeito com as pessoas que fizeram suas perguntas, as lideranças comunitárias fizeram suas perguntas aqui para a TVR Sul. O nosso convidado de hoje, então, por coincidência, caiu novamente, o primeiro convidado dessa segunda rodada é o candidato a prefeito, o advogado Rodrigo Lorenzi, que está conosco já aqui no nosso estúdio. Estamos aqui com o assessor também de imprensa, o Samuel, o jornalista Samuel, e o Haller, então, para fazer as perguntas de hoje, como na rodada passada. No entanto, hoje não vai ter sorteio das perguntas. O candidato vai responder as perguntas que ficaram para trás, tá certo? Só quero lembrar que o nosso programa hoje é no oferecimento de Camila Móveis, isso mesmo, Camila Móveis, o telefone é o 3434-3387. Os melhores móveis da cidade você encontra em Camila Móveis. Então, para começar a nossa entrevista de hoje, nosso convidado que já está aqui no nosso estúdio, que você certamente já presenciou através da nossa câmera, Rodrigo Lorenzi. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Beto. Bom dia, telespectadores da TVR Sul, a TV comunitária de Morro da Fumaça. E, na verdade, Santa Catarina e o mundo, né? Verdade. Está na internet, está no mundo. É uma grande felicidade estar voltando aqui, Beto. E é com grande honra e satisfação que a gente responde as perguntas, né, que foram feitas aí com tanto carinho para saber um pouco mais sobre os candidatos. Rodrigo, as pernas ajudam e dá para visitar todos os bairros? Infelizmente não dá para visitar todos os bairros. A gente tem muita vontade de passar em todas as casas, só que o tempo é curto, faltam 11 dias, né? No total são 45 dias para visitar algo em torno de umas 10 mil casas. Então é algo praticamente impossível de se fazer. Mas, no entanto, a gente, dentro das nossas possibilidades, até porque o nosso recurso financeiro é muito baixo, né? A gente não tem dinheiro para ficar pagando cabo eleitoral para fazer o serviço para a gente tem que fazer nós mesmos, né? Então, dessa forma, é um pouco mais dificultoso. No entanto, a internet, né, outros meios de comunicação estão ajudando a gente bastante, uma vez que a gente tem conteúdo para apresentar. Uhum. Então, as visitas na casa a gente está fazendo no máximo que a gente pode, né, e bem feita também, inclusive, conversando, explicando o plano de governo, até porque o PR, sendo um partido com um pouco mais de 1 ano e meio, ele vem para ficar para a história. Então a gente já tem que vir com qualidade, não pode tratar o eleitor mal, desrespeitando ele, simplesmente jogando papel na casa dele. O negócio tem que ser diferenciado, tem que ser com qualidade. Então é assim que a gente vai conseguir deixar aí um exemplo de como se faz política da forma certa, né? Sem compra de votos, sem cesta básica, sem remédio, sem jagunço. Então é assim que se faz a forma correta. Vai devagarinho, de ponto em ponto, visita, explica o plano de governo, passa os ideais, e é assim que a gente vai fazer. O PR é diferente. Muito bem, olha, essa entrevista será reapresentada hoje às 5 horas da tarde, nesse dia 21 ainda, às 5 horas da tarde,
E depois, em seguida, durante hoje ainda até o final do dia ou final da noite, será disponibilizado no Facebook TV Sul Comunitária e dali você pode compartilhar com quem você quiser. Enfim, fique à vontade para fazer uso desse material muito importante, que além do mais conta uma história, conta um pouco da história de Morro da Fumaça. Lembrando a você que no dia 23, agora na próxima sexta-feira, o convidado aqui, então, para a segunda rodada também com entrevista, é o candidato a prefeito pelo PSD e PMDB, Aguinaldo David Macari. E na próxima segunda-feira, dia 26, o convidado é o candidato a prefeito pelo PP, no Icoral. Essa é a agenda, então espero que você acompanhe e, de fato, você tire daí boas conclusões, que você possa fazer bom uso desse material e assim poder votar no dia da eleição, dia 2, com muita consciência, com muita tranquilidade e elegendo, quem sabe, o seu candidato, o candidato que mais se identificou com o seu perfil, com as suas propostas, com os seus ideais. Rodrigo Lourenço, nós vamos agora, então, a pergunta. Vamos agora então às perguntas que ficaram que foram colhidas nas comunidades. Muito bem, bom dia, Halia. Bom dia, Beto. Bom dia aos nossos internautas. Bom dia ao candidato Rodrigo. Bom dia ao Samuel, que está aqui também. E já vamos começar com a pergunta. Eu já até retirei ela aqui. A pergunta ela é na área do esporte. Quais as suas propostas nessa área? Por favor, candidato. Com a área do esporte a gente tem diversas propostas, né? Mas, no entanto, como a gente precisa, em primeiro lugar, regularizar toda a administração, a gente botou os tópicos principais, que seriam o que seria o regular, né? Dentro do nosso plano de governo, que seria não elitizar algum tipo de esporte, por exemplo, só futebol, só vôlei, entendeu? Começar a trabalhar com outros esportes, por exemplo, tem karatê, muay thai, tem ping-pong, tem xadrez. Então, na verdade, assim, tem uma infinidade de esportes que podem ir de certa forma, por exemplo, tiro esportivo, né? Tem várias coisas que podem sim, né? E estão nas Olimpíadas até, inclusive nos Jogos Olímpicos, e podem ser sim um foco aqui de Morro da Fumaça. Por exemplo, Caçador, né, foi um celeiro dos judocas e recebeu apoio e patrocínio de empresas milionárias. Por quê? Porque eles têm um abatimento na declaração do imposto. Então, uma parte desse imposto pode ser utilizada como patrocínio e abate. Ou seja, na verdade, tu não paga para fazer o patrocínio e ainda faz a propaganda. Resumidamente. Então, assim, de lá surgiram vários esportistas, um deles que surgiu de lá, inclusive hoje já foi até campeão do peso pesado no UFC, que foi o Júnior Cigano. Então, assim, é um local onde começa a surgir vários campeões, várias pessoas que vão botar em incidência, né, o nome de Morro da Fumaça. E Morro da Fumaça entra no mapa com coisas boas, coisas positivas, né? Bacana, olha, só lembrando que na última rodada, a última rodada foi respondido aqui, o candidato Rodrigo respondeu sobre meio ambiente, sobre educação, na rodada anterior, na entrevista anterior, respondeu também sobre cultura, meio ambiente e ação comunitária. Então agora, essa nova rodada responderá, então, as 8 perguntas restantes que temos aqui, então, para que o candidato possa responder. São perguntas pertinentes de fato, a ações na administração pública. Vamos, então, à próxima pergunta, Halia. O Halia está em off hoje aqui, como sempre, mas uma hora dessa você, claro, vai assisti-lo aqui em algum programa. Então, vamos à próxima pergunta, referente à área da economia. Que medidas serão tomadas para desenvolver a economia da cidade de Morro da Fumaça? Numa visão ampla, nos próximos 15 anos, se Morro da Fumaça não desenvolver a economia, Morro da Fumaça vai virar uma cidade de casas para alugar, casas para vender e de pessoas idosas. Resumidamente, Morro da Fumaça vai à falência.
O que tem que ser tomado como medida socioeconômica para desenvolvimento econômico, primeiro é a criação e incentivo de indústrias. Como que a gente vai criar indústrias? Não, o Morro da Fumaça não precisa, a administração não precisa criar as indústrias, mas precisa criar o espaço para que essas indústrias tenham a possibilidade de estar se instalando. E também não adianta trazer a indústria, ou a indústria vir até Morro da Fumaça, e a gente não ter como possibilitar, por exemplo, o deslocamento das pessoas até esse local. Então o custo inicial da empresa vai ser muito alto. E quem é empresário sabe que no início, né, qualquer empresa, pelo menos durante os primeiros 5 a 10 anos, vai ter prejuízo. Vai ter prejuízo, certo. Não tem lucro. Eles têm que ir pagando as contas para depois começar a gerar um lucro. Aí sim, depois de um tempo, né, pelo menos uns 5 anos aí para se estabilizar e conseguir colocar a casa em dia, né, pagar o investimento que foi feito, a pessoa vai começar a receber alguma coisa. Né? As pessoas, em geral, as pessoas não percebem isso porque quem faz esse tipo de investimento grandioso já tinha o dinheiro guardado, né, para fazer esse tipo de investimento. Mas se uma pessoa que é classe média baixa for montar um negócio, vai ter que montar no fundo do quintal. Não vai dar para pegar um terreno, montar um pavilhão, comprar maquinário na casa dos milhões e tocar com 50 funcionários, sendo que a folha de pagamento é alta, tem fundo de garantia, tem INSS, tem imposto, né? Então é muito difícil. É muito difícil. Então a empresa precisa de uns 5 anos para se estabilizar. E a administração pública ela tem que estar olhando por isso. Ela tem que dar possibilidade para novos empreendedores, novos empresários, novas empresas. E não pode criar uma série de problemas para a pessoa que já sabe que vai ter todo esse custo para conseguir se estabilizar e depois está começando a receber alguma coisa, né, ter que ainda custear a infraestrutura, que seria deixar o terreno parelho, colocar as drenagens, né, colocar o calçamento na rua. Então, assim, ó, são tipos de coisas que são iniciais. Isso para a empresa. E também não adianta a gente ter empresa se não tiver mão de obra. Como que a gente vai ter mão de obra, por exemplo, para trabalhar como torneiro mecânico dentro de uma indústria? A gente tem que fornecer os cursos. Então aqui, ó, dentro de educação, nós temos aqui, né, parcerias com entidades promotoras de cursos técnicos profissionalizantes superiores. Então é um enfoque pensando, na verdade, todo o plano de governo que a gente fez, ele pensa no desenvolvimento, né, na evolução, e não no crescimento em si. Não basta inchar Morro da Fumaça com um monte de coisas. Tem que fazer com que se desenvolva e funcione como se fosse realmente uma cidade, uma sociedade. Então, assim, quando a gente fala em parcerias com entidades promotoras de cursos profissionalizantes e outros, é trazer para cá cursos como o do SEDUP, que antigamente o pessoal conhecia como CIS, né? Cursos da SATIC, né? Algumas universidades como Unesc, Unisul, Unibave e por aí vai. Então a gente tem que realmente, né, trazer cursos interessantes para conseguir capacitar esse pessoal. Né? Eu já sei de algumas empresas que já se disponibilizaram outras vezes, dando máquinas de costura ou abrindo as suas portas para fazer os cursos, e a administração pública simplesmente deixou de lado. Então a gente poderia ter muito mais profissional capacitado, recebendo um dinheirinho legal, né, tendo uma profissão que seria, vamos dizer assim, edificante e boa para sua família, né, recebendo um salário bom para conseguir manter a sua família, mas não tem porque o município não está nem aí. E isso tem que mudar. A gente tem que começar de baixo para cima, tem que pensar em estruturação, a gente não pode ser egoísta e pensar só nos 4 anos, a gente tem que pensar na evolução dos próximos 20 anos, para já plantar a sementinha, e mesmo que outra administração esteja lá, o negócio esteja feito e seja bom. Então, é assim que a gente pensa a administração em relação ao desenvolvimento econômico. Só existe uma forma de desenvolver a economia do município, é incentivando empresas, é dando capacitação para os profissionais de trabalho, dando o meio de locomoção para eles chegarem a esse local de trabalho, e também, inclusive, dando o aparato, né, da educação, e também a creche em funcionamento no período de férias. Tem muitas pessoas que precisam ficar se quebrando em 50 pedaços para ver onde é que vão deixar os filhos, né? Então a gente precisa de algumas creches, a gente precisa de pessoas, né,
que tenham a disponibilidade de trabalhar nos feriados, por isso parcerias com outras entidades, até porque os estagiários eles podem fazer isso. Então, assim, são várias formas de conseguir desenvolver a economia e a gente tem muita coisa, daria para falar uma semana só sobre desenvolvimento econômico. Muito bem, o nosso convidado hoje é o candidato a prefeito pelo PR, Rodrigo Lorenzi, nessa segunda rodada de entrevista. Lembrando você que o nosso telefone é o 48-3434-3096 e o nosso WhatsApp 96466868. Infelizmente, você não vai poder ligar e fazer as perguntas, porque as perguntas já foram colhidas nas comunidades e nós fizemos dessa forma para que não haja partidários ou pessoas mal intencionadas fazendo perguntas de forma inadequada para que os candidatos venham responder coisas que não tem nada a ver com a proposta original, que é o bem comum do município e levar aos nossos internautas, aos nossos telespectadores, podemos dizer assim, que afinal de contas nós também somos TV e rádio, para que as pessoas possam de fato fazer uma boa análise das propostas de cada candidato e o que nós estamos oferecendo, esse material que já está sendo colhido, já é um bom produto para que você possa votar certo no dia 2 de outubro. Vamos então à próxima pergunta? A próxima pergunta é referente ao lazer. Como seu governo irá realizar as áreas de lazer no município de Morro da Fumaça? A área de lazer seriam as quadras poliesportivas, as praças multiuso, né, os locais onde as pessoas podem correr, andar de bicicleta, praticar o seu esporte, né? Seriam... E isso me leva a pensar também, e me resgata a ideia sobre a questão da cultura e do turismo. Né? Eu sempre brinco com o pessoal, né? O que tem de cultura e turismo em Morro da Fumaça? Além da Praça da Igreja Católica, o pessoal não sabe dizer. Então, os locais, áreas de lazer, cultura, turismo, que são provenientes do mesmo intento, que é dar uma qualidade de vida para as pessoas, alguma coisa para fazer no seu dia a dia, não está sendo trabalhado. No nosso planejamento, a gente tem um incentivo, sim, a eventos culturais, eventos religiosos, incentivos a eventos de esportes, né? A qualificação dos ambientes, que são as áreas verdes, para utilização como hortos, né? Para a pessoa plantar lá as verduras, legumes e outras atividades, para a comunidade em geral estar cuidando mais um dos outros. E quando a gente fala cuidar, a gente fala não de ficar dando pitaco na vida da pessoa, mas sim de querer bem. Então a gente tem que mudar essa cultura, a gente tem que resgatar o que o cidadão tem de melhor, que é cuidar um bem do outro. Muito bem, olha, você está sintonizado na TVR Sul, Facebook, também no nosso canal, no site www.tvrsul.com.br, onde esse vídeo também estará disponibilizado ainda no dia de hoje para você. Vamos a mais uma pergunta. A próxima pergunta é referente ao tráfego pesado nas ruas do município. Com o tráfego pesado e a permanência de caminhões, os nossos calçamentos e bocas de lobo ficam em estado de calamidade, gerando alto custo para o município. Quais as propostas para resolver este problema? Por favor, candidato. Inicialmente, né, o anel viário ele serve para isso, para desovar, vamos dizer assim, os caminhões por vias laterais, não interferindo dentro dos centros, mas não esquecendo que nos bairros, né, tem pessoas que trabalham como caminhoneiros e tem que deixar o caminhão em algum lugar, porque senão alguém virá furtá-los, roubá-los, né, roubar a mercadoria, alguma coisa do gênero. Então, para evitar esse tipo de coisa, tem que ser pensado com carinho. Não dá para ser radical também e impedir que os caminhões passem no centro. Até porque tem também oficinas mecânicas, né? Então, assim, em geral, o principal é pensar na questão de se existe a possibilidade de um caminhão pesado passar ali, então a gente tem que pensar na estruturação dessa calçada e o acesso. Então, nos trevos, né, que são mais fechados, pode perceber, a calçada está quebrada, o bueiro está quebrado. Por quê? Porque o caminhão não tem a possibilidade de fazer a curva naquele local. Então, a falta de planejamento, de pensar no que pode acontecer, gera esse tipo de coisa. Então, é uma questão de planejamento e obras dentro da prefeitura, questão de infraestrutura, né? Em primeiro lugar,
na hora de fazer as ruas e o planejamento das vias. Né? Quais os sentidos que os caminhões vão andar ou quais que virão. Né? Não se esquecendo que também é interessante, dentro das licitações, fazer uma licitação verificando o material que está sendo utilizado, a forma que ele vai ser empregado, para garantir que ele aguente bem. Né? Por exemplo, em 3 de Maio e Cocal do Sul, a infraestrutura de lá, em questão de pavimentação, é muito melhor do que Morro da Fumaça, e o faturamento deles, ou seja, o dinheiro que gira dentro da prefeitura é muito menor. Então, existe a possibilidade de arrumar sim. E para aqueles locais que são os acessos da cidade, que estão parecendo mais uma pista de rally, né, basta simplesmente tirar as lajotas, arrumar, planar o local, botou as lajotas, vai sedimentar, dali, se tiver verba, daí futuramente asfalta, né? Em vez de ficar trocando, por exemplo, pedras por lajotas ou lajotas velhas por lajotas novas. Então, o que seria gastar em dobro, né? Sem necessidade, porque ficaria a mesma coisa. Então, a gente tem um plano de fazer uma força-tarefa para resolver esse tipo de pequenos problemas, boca de lobo quebrada, estradas tortas, meio fio com problema, faixa de pedestre com problema, o sentido das ruas, as placas e os locais, entendeu? Então, na verdade, é tudo uma questão de ter alguém para fazer isso e pensar realmente na cidade como se fosse cidadão e não como se fosse um turista. Muito bem, o nosso convidado hoje aqui na TV Sul, ao vivo, é o candidato pelo PR, Rodrigo Lorenzi, candidato a prefeito. Vamos a mais uma pergunta. A próxima pergunta é referente à área da saúde. Morro da Fumaça tem na maioria das comunidades implantados os postos de saúde, cobrindo boa parte da população do município. No entanto, mesmo com os programas do governo federal, faltam profissionais para serem contratados, ou então é preciso contratá-los a um alto preço para que os mesmos aceitem a proposta. Não apenas os especialistas, mas também os clínicos gerais. Como resolver esse problema? Por favor, candidato. Com relação a isso, eu até andei já conversando com diversas pessoas e com pessoas que acompanharam a fundação do Hospital São Roque. E eu fiz uma pergunta bem clara para a pessoa, né? Se o dinheiro que foi gasto com postos de saúde, o dinheiro que hoje é gasto para fazer a manutenção deles, tivesse sido utilizado para fazer um investimento no Hospital São Roque, o que seria hoje o Hospital São Roque? E será que nós teríamos todos os médicos atendendo a população inteira? Então, não adianta, né, gastar dinheiro criando mais uma estratégia de saúde, né, que se chama ESF, o posto de saúde. Não adianta criar mais um se no anterior não tem médico. É que nem uma empresa. Tu tem uma empresa, tu vai fazer a filial, essa primeira, que é a matriz, ela tem que estar gerando lucro para conseguir manter a outra empresa funcionando e ainda por cima manter o teu salário, o salário dos teus funcionários. A partir do momento que tu cria uma outra empresa e tu não tem lucro suficiente para se manter, tu vai falir tudo. Tu vai acabar com a tua empresa. E esse tipo de situação, que é criar postos de saúde atrás de postos de saúde, é meio que suicida, porque vai levar à falência do município, à falência do governo de Morro da Fumaça. E complementando assim, o nosso objetivo, que é o aspecto principal dentro do plano de governo, é estruturar toda a administração pública para que ela funcione como uma engrenagem, né? A máquina pública. E nos postos de saúde, a gente tem que conseguir dar o atendimento de qualidade, fornecer os medicamentos da forma correta. No entanto, em primeiro lugar, a gente tem que ver os recursos que estão vindo e conseguir aplicar eles da forma correta, de uma forma coerente, não violando a lei. Então, pode ser bem complicado para conseguir restabelecer a saúde, né? No entanto, nada é impossível quando se tem um governo honesto, com pessoas eficientes e com pessoas que estão realmente querendo trabalhar. Com relação à saúde, a gente tem que pegar a gestão, tem que verificar o quanto que está sendo aplicado corretamente, se todo o dinheiro que está sendo recebido está sendo aplicado, se tem dinheiro que está sendo aplicado a mais do que deveria estar sendo aplicado, se tem gente que está trabalhando menos do que deveria estar trabalhando, e depois disso daí a gente vai ter um parâmetro para dizer assim, ó, pessoal, dá para melhorar a saúde em duas vezes, entendeu? Então é uma questão de administração, aí a gente tem que focar mais na gestão mesmo.
Muito bem, olha, o nosso programa aqui, ele não tem intervalo comercial para que você acompanhe, você fique aí, daqui a pouquinho a gente encerra a nossa entrevista, né? Já estamos na metade da nossa entrevista, show de bola. Vamos a mais uma pergunta. Lembrando a você que você pode vir anunciar o seu produto aqui na nossa, ou sua empresa aqui na nossa Web Rádio TV Sul. Rale, por favor, a próxima pergunta. A próxima pergunta é referente à área do meio ambiente. Alguma proposta em como conscientizar a população acerca da poluição na cidade e da importância de cuidarmos do meio ambiente? Por favor, candidato. Salvo engano, já existe um recurso direcionado por meio da FUMAF, que é a Fundação do Meio Ambiente e Morro da Fumaça, para isso. Aí, se eu não me engano, tem uma funcionária ali que é engenheira ambiental, que está fazendo esse trabalho, junto às escolas. Como eu não sou aluno atualmente, eu não tenho certeza de se está sendo realmente aplicado essas aulas, conscientização, né? Mas tem uma verba aí para isso, que é para colocar aquelas lixeiras, né? Para tu botar os lixos separados, né? Os recicláveis. Tem sim o recurso para fazer as palestras dentro dos colégios, fazer material gráfico e outras coisas. Então, assim, se não está sendo feito, pode ser feito. Se está sendo feito, a gente pode otimizar isso daí, verificar se o recurso está sendo utilizado da melhor forma. O meio ambiente, ele, em primeiro lugar, é o local em que a gente vive. A gente deve respeitar. Quando se fala de meio ambiente, a gente não fala só de fauna e flora, ou seja, não é mato e animal. A gente está falando do ambiente que a gente vive, né? As nossas ruas, os nossos vizinhos e toda a estrutura dentro da cidade, vamos dizer assim. Então, o meio ambiente precisa, sim, né, de um foco, se não tem, né, para conseguir conscientizar, assim, as pessoas. Só que não adianta a gente fazer uma palestra, dizer que tem que separar o alimento orgânico do plástico e o lixeiro pegar e misturar tudo de novo e jogar tudo no mesmo lugar. Então, a gente tem que viabilizar também que as pessoas utilizem a sua consciência e coloquem em prática o que aprenderam. Olha, hoje o nosso convidado é o candidato a prefeito pelo PR, Rodrigo Lourenço, aqui em Morro da Fumaça, hoje dia 21. No próximo dia 23, que será na sexta-feira, o nosso convidado aqui para dar prosseguimento a essa série de entrevistas é o candidato Nado Macari, do PSD, na coligação PSD e PMDB, na majoritária. E no próximo dia 26, o nosso convidado aqui será o Noi Coral, que é candidato a prefeito pelo PP de Morro da Fumaça. Ralha, mais uma pergunta? Próxima pergunta. A próxima pergunta é referente ao saneamento básico. Existe alguma medida, aliás, a ser implantada em relação ao tratamento de esgoto na cidade? Por favor, candidato. Existe, já foi feito 3 TACs em relação a isso. A Promotoria de Justiça já veio atrás dos prefeitos, né, municipais. O TAC é um termo de ajustamento de conduta, ou seja, a pessoa diz assim, por favor, não me puna, eu vou fazer certinho. Né? Então, e a ideia, né, é sempre jogar para a gestão seguinte. É isso que eles fazem. A gente vai fazer o saneamento básico, mas vai iniciar, por exemplo, em 2020. Cara, 2017 está aqui, 2020 é o final da gestão. Entendeu? Então tem que... Não adianta pegar e ficar jogando a bola para os outros. Tem que pegar e assumir. Morro da Fumaça precisa sim separar a drenagem pluvial da drenagem de esgoto. O saneamento básico seria o quê? Ter um esgoto separado da água da chuva. Porque não adianta a gente falar em meio ambiente, dizer que tudo é bonito e jogar o esgoto no rio. O rio vai sujar, vai poluir o lençol freático e vai contaminar a água de poços que tem, né, nas casas. Algumas pessoas têm. Aí essas pessoas vão tomar água, vão pegar cólera e vão morrer. Então, assim, a gente tem que resgatar o melhor que Morro da Fumaça tem no que a gente fala de consciência ambiental. Então, não custa caro para fazer. Existe recurso do PAC, que é o Processo de Aceleração do Crescimento, que inclusive já estava no 2, agora vai para o 3, salvo engano.
tem recurso da Defesa Civil em áreas de enchentes, ou seja, quando dá enchente, aí o esgoto vem, se mistura tudo com a água da chuva, né? Vem e a pessoa tem que andar no meio do... É isso que o pessoal está imaginando aí, no meio da sujeira que a gente faz no banheiro. E daí, volta a dizer, leptospirose, cólera e outras doenças aí que a gente não precisava ter, né? Que a gente não precisava passar por esses locais para chegar em casa. Em primeiro lugar, a dignidade. Né? Também não dá só para falar em saneamento básico, enquanto tem loteamentos aí que nem recebem água durante o dia, só depois da meia-noite. Né? Bastava colocar um buster, que é uma bomba que faz a pressão na água, que essas pessoas estariam recebendo água. Inclusive a taxa de água que eles estão pagando é maior do que a que eu pago e eu tenho água todo dia. Então eles pagam pelo ar, por causa da pressão do ar que faz girar. Então assim, a gente precisa arrumar esse tipo de coisa para conseguir, porque assim, ó, Morro da Fumaça, nesses aspectos pequenos, que são os que não aparecem, que ficam embaixo da terra, ou os que só aparecem dentro do lar familiar, eles não são visualizados, trabalhados pela administração pública. Né? E como o PR fumacense não objetiva fazer um concurso de beleza, né, ou enganar as pessoas com obras, a gente vai trabalhar em cima desses fatores, porque o que interessa é deixar um bom trabalho, um legado, mostrar como se faz um governo de forma correta. Muito bem, olha, lembrando você que todo final de semana aqui na TV Sul, a partir de sexta-feira, logo após ao meio-dia, filmes diretos para você, sem intervalos, tá certo? Sem intervalo. Filmes, filmes educativos e diversos filmes você pode assistir aqui. Sexta-feira, a partir do meio-dia, tá certo? Vamos a mais uma pergunta, então, Halle, por favor. A próxima pergunta é referente aos animais de rua. Essa, inclusive, é a última. Vocês têm alguma proposta de como resolver ou, ao menos, amenizar o problema que envolve o grande número de cães e gatos abandonados na cidade? Por favor, candidato. Cara, eu adoro cachorro. Todo lugar que a gente vai visitar tem uns cachorros, a gente brinca dizendo que eles são os rói-pau, que eles ficam roendo o pau, né? Aí a gente vê, mais um rói ali. Então, cara, tem muito cachorro na rua. Muito. E eles estão bem cuidadinhos até. Assim, e são extremamente amáveis, não são agressivos. Então é uma questão assim de... A gente não precisa pegar esses cachorros e jogar todos eles num canil. Né? Tem os cachorros que realmente eles são, vamos dizer assim, nômades, eles não gostam de ficar num único lugar, eles gostam de passear. Eles vão pular o muro independente do tamanho. Então o que a gente tem que fazer é se adaptar, né? Com relação a esse tipo de ser vivo que merece carinho e não agressão. Como que a gente faz isso? Em primeiro lugar, a gente consegue controlar a natalidade deles, né? Fazendo a castração. Içara tem um centro de castração que eles fracionaram, né, área rural num dia, área central em outro, particulares em outro, cidades vizinhas, entendeu? Então eles pensaram em como conseguir reduzir a quantidade de nascimento dos cachorros, que é o aspecto principal. Em primeiro lugar, né, tu tem que controlar a ampliação, né, o crescimento desses cachorros dentro da comunidade. Depois disso, tu tem que começar a trabalhar junto com eles, que não, né, que seria fazer o quê? Colocar alguns pontos que tem casinhas, né, algumas casinhas pequenininhas assim, em parceria com empresas, botar umas casinhas para os cachorros dormir, porque às vezes faz frio, às vezes chove e o bichinho fica lá passando frio ou pegando chuva. Então, se a gente trata um ser humano assim, por exemplo, os andarilhos, né, o pessoal que vem de outras cidades, ou o pessoal que tem algum problema com uso de drogas e precisa descansar e ter algum lugar para ficar, tem que ser tratado também bem. Né? Hoje a gente não tem locais para que um albergue, a gente teria que ter um localzinho para as pessoas descansarem, né? Para cuidar bem das pessoas, porque em primeiro lugar todo mundo tem uma vida, né? A gente está aqui porque a vida ainda está com a gente, assim que ela sair a gente não estará mais, a gente não vai levar nada para lá, então não adianta também só pensar em dinheiro, a gente tem que pensar no melhor do ser humano, que é respeitar o outro, respeitar o próximo. E o cachorro é um ser vivo,
que deve ser bem tratado, o gato, cavalo, seja qual for o bicho, né? Então, assim, o que a gente tem que fazer realmente é respeitar, verificar se estão sendo bem tratados, conseguir coibir as pessoas que fazem os maus tratos, né? E parceria com ONGs, resumidamente. Né? As ONGs aí, elas trabalham no limite, sempre no limite. Os gastos são extremamente altos, né? Porque o médico do cachorro também é um médico, que é o médico veterinário. Ele é o mesmo preço de um médico para uma pessoa. Então, às vezes, a gente tem que pensar de uma maneira diferente e colocar também como uma coisa importante dentro da administração. Muito bem, olha, estamos chegando ao final do nosso programa, lembrando que estamos ao vivo hoje aqui na TV RSU. Rodrigo, mas para nós encerrarmos então, no eventual governo do PR com Rodrigo Lorenzi, quais serão os critérios adotados para escolher a sua equipe de governo? Isso é interessante, porque o pessoal que trabalha na prefeitura está se perguntando sobre isso agora. Né? Esse cara vai entrar ali como ditador e vai demitir todo mundo? Porque o PR é um partido novo e não tem ninguém na administração pública, né? Não, a gente não está preocupado em sair demitindo todo mundo. O que a gente vai fazer é realmente conversar um por um, ver o que está fazendo, se gosta realmente do trabalho, se essa é a função que pretendia para a sua vida, se está feliz com isso. Se durante os últimos anos que trabalhou na administração pública conseguiu fazer alguma coisa notória, né, que realmente sente prazer em estar trabalhando lá na administração e conseguir potencializar, né, a atividade dessas pessoas, dando mais recursos para trabalhar, né, e aparato para estar conseguindo fazer o seu serviço. O pessoal que não quer trabalhar, daí infelizmente a gente tem que fazer uma reciclagem, né, substituir por pessoas técnicas, por pessoas competentes que participem junto na comunidade. Então, assim, é uma questão, como eu digo, é uma evolução. A gente, ao longo do tempo, a gente vai evoluindo, né? E a partir do momento que a gente tem um gestor que tem uma possibilidade de estar despendendo de tempo junto aos seus funcionários, né? Que seriam os seus funcionários, uma vez que quem contrata as pessoas que trabalham, por mesmo que seja servidor público, é o prefeito, então é subordinado. Então, se a pessoa tiver um tempo para estar conversando com essas pessoas e perguntando quais são as deficiências do seu local de trabalho, quais são os seus anseios para o futuro, o que ela faria se estivesse na gestão. Então, na verdade, isso é ser participativo, tá? Então, quando a gente fala em como a gente vai gerir, em primeiro lugar, a gente tem que ver o potencial de quem está lá dentro, dar oportunidade para quem realmente é capaz, tem conhecimento e quer trabalhar. E não sair cortando cabeça e tirando todo mundo dos seus empregos, porque é importante, né? A pessoa tem uma família para sustentar. Depois, o que a gente verificar, né, que está afrontando a legislação, né, que seriam cargos que já não deveriam estar continuando a serem, vamos dizer assim, mantidos, uma vez que tem caráter temporário. A gente tem que verificar a situação desse contrato, né? Se tem que fazer um novo processo seletivo, um concurso público ou algum tipo de atividade, porque tem que obedecer às leis, tem que obedecer à lei, não dá para brincar com isso. Quem responde no final das contas pela improbidade administrativa é o gestor. Eu não vou me colocar nessa situação. A gente pretende fazer tudo da forma correta, né? E fazendo tudo da forma correta, a gente viabiliza e dá o exemplo para os outros. Então é isso que a gente vislumbra para o Morro da Fumaça, dentro de uma administração que é uma administração correta, que não é partidária, né? Inclusive, eu gostaria de falar que Morro da Fumaça tem sim a possibilidade de conseguir muito recurso, mesmo com o PR sendo o eleito aí nessas eleições agora de 2016, uma vez que só dentro do nosso partido a gente possui 4 deputados estaduais e um federal. E aqui na região a gente tem parcerias com diversas entidades e empresas, né? E a gente conhece diversas autoridades aqui na região que disseram que pra gente que assim, ó, pessoal, fica tranquilo, né? Terminou as eleições, não tem mais esse negócio de partido. O governo que é honesto, que tem planejamento e apresenta projeto, ganha recurso. Só não ganha quem não quer. Então não existe essa questão, até porque se o deputado é estadual, é deputado de Santa Catarina, o deputado é da região aqui, se o cara recusar, a gente vai botar no jornal que a gente fez o pedido, o cara recusou e ele que aguente as consequências. Essa é a nossa ideia.
Rodrigo, as pastas que serão colocadas no governo, elas são pastas onde tem as pessoas, são pessoas de confiança do governo. Quais serão os critérios para escolher essas pessoas? Serão 3 etapas. Primeira etapa é a verificação do currículo e os títulos da pessoa, né? De preferência que não seja uma pessoa que tenha um vínculo pessoal comigo, né? A gente não vai querer saber de partido. O PR não se preocupa com isso, a gente se preocupa realmente se a pessoa é capacitada. Em segundo ponto, vai ser feita uma experiência com essa pessoa, né? Como funcionaria esse contrato de experiência? Na legislação trabalhista é 45 dias mais 45, então são 90 dias trabalhando. Nos primeiros 45 dias a pessoa tem que apresentar um relatório falando sobre a sua pasta, que seria a secretaria, por exemplo, teriam 4 aqui: administração e infraestrutura, educação e saúde. Então a pessoa teria que apresentar um relatório dizendo assim, ó, por exemplo, o cara vai trabalhar na saúde, o cara quer ser secretário da saúde, ele vai ter que dizer: em tanto tempo vai ter médico em todos os postos de saúde. Como que eu vou resolver o problema com medicamento? Como que legalmente a gente vai resolver o problema, entendeu? O cara vai ter que apresentar um relatório, isso é técnico, e botar prazo. E a gente vai trabalhar e utilizar a administração pública aplicando os recursos da forma correta para que a coisa aconteça. Entendeu? Então, assim, é esse o objetivo que a gente vai fazer. Não se esquecendo, é claro, que a pessoa vai ter uma investigação criminal, a gente vai verificar se esteve participando de outras gestões, se esteve envolvido com algum tipo de crime, improbidade administrativa e etc., porque a gente não pode dar um cargo, que a secretaria será um cargo de confiança, e é um cargo político, tá? Então eu não posso botar uma pessoa que tem um histórico ruim para estar trabalhando lá. Infelizmente não dá. Então a gente tem que ver. Tem capacidade? Tem vontade? Tem histórico? Não tem histórico nenhum? Tem um planejamento para sua atividade na secretaria? Beleza, então a gente pode conversar, aí a gente começa o trabalho. Então é nesse sentido, não tem, só para deixar claro, o PR, o Partido da República, o número 22, não estabeleceu acordo com ninguém, não tem nenhuma secretaria destinada a ninguém, diferente dos outros partidos. Então, eu já sei até quem seriam os futuros secretários dos outros partidos. No nosso partido não tem isso. Até porque eu não preciso dos votos de alguém para botar essa pessoa como um secretário. A gente conta com os votos de pessoas conscientes, pessoas que sabem que Morro da Fumaça precisa mudar, que precisa ter uma gestão técnica, uma gestão competente, uma gestão regada à honestidade. Então é isso. Muito bom, eu quero agradecer o Rani que esteve aqui hoje nos ajudando aqui na nossa técnica. Muito obrigado também ao assessor de imprensa, o jornalista Samuel. Rodrigo, fique à vontade agora para se dirigir aos seus eleitores e pedir o seu voto. Amigos, amigas telespectadores da TVR Sul, pessoal que está vendo aí na nossa página do Facebook, no YouTube, faltam só 11 dias para vocês decidirem os próximos 4 anos de Morro da Fumaça, né? Vocês têm outras opções também, mas basta olharem os últimos 12 anos para saberem o que realmente aconteceu. Eu peço que vocês pensem com carinho, né? Que vocês entrem na página de registro de candidatura e vejam, né, o patrimônio dos candidatos, que vocês vejam o dinheiro que está sendo aplicado dentro dos partidos, para que vocês tenham noção dos seus planos de governo. Acompanhem as páginas de Facebook dos seus candidatos, né? Ao invés de fazer chacota, pegar no pé, fazer piadinha, né? Questionem sobre a questão de alguns temas do plano de governo dele, né? Se quiser criticar a gente, critica no plano de governo, né? Então, eu particularmente, eu me coloquei a candidato porque eu estudei Direito Administrativo, fiz uma faculdade, eu trabalho de Direito, né? Eu trabalho há 6 anos como advogado, sou pós-graduado em Direito Ambiental, e nos últimos 6 anos eu estive acompanhando as associações de moradores e fiz reuniões em diversos bairros. Então eu tenho conhecimento de causa, eu estudei sobre o assunto. Apesar de eu não ser uma pessoa totalmente simpática, né, de não ficar rindo o tempo inteiro, de não ficar cumprimentando todo mundo o tempo inteiro,
É assim, a personalidade, ela nasce com a gente, não tem como a gente fingir ser uma outra pessoa. E o meu trabalho e tudo que eu fiz de coração, eu fiz com o meu potencial. Então não vai ser agora que eu vou mudar quem eu sou, não vai ser agora que eu vou sair cumprimentando todo mundo, até porque eu tenho na minha cabeça uma série de coisas para resolver, né? O trabalho como candidato ou o trabalho como advogado, ele ocupa muito tempo da cabeça da pessoa. A pessoa tem que estar concentrada porque é muita coisa importante, né? É o interesse de muita gente. Então, entenda uma coisa. Para ser candidato, a pessoa tem que estar preparada, a pessoa tem que ter estudado, a pessoa tem que se dispor a estar batalhando e correndo atrás. E não simplesmente sorrindo e cumprimentando todo mundo e fingindo que está tudo bem. Porque não está tudo bem. Vocês sabem disso. Então, dia 2 de outubro, usem a consciência de vocês, façamos uma surpresa para o Morro da Fumaça e vamos presenteá-la com um novo partido, com novas pessoas e novos candidatos. Dia 2, vote 22. Grande abraço. Muito bem, muito obrigado ao Rodrigo. Desejamos sorte nessa caminhada aí e que alcance de fato seus objetivos. E nós aqui da TV Sul vamos ficando por aqui, voltando amanhã a partir das 8h30 da manhã com novas atrações aqui no programa MF Sul Entrevista. Mas lembrando, na próxima sexta-feira, o nosso convidado é Aguinaldo David Macari, do PSD de Morro da Fumaça. Grande abraço, até lá.